Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e assim, todos eles, juntamente, urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus, mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo. Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta. Mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma. Uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: Não comas o pão do invejoso,
nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei, e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões, isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa, bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer. Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para um indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas, entre funcionários e executivos. Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque, a certa altura, mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais
ficam mais aguçados. Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece e com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo, e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito, para que quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga. Você já teve uma amizade ruim que o deixou inseguro e emocionalmente esgotado? Lembro de quando eu era adolescente, passei pela mesma coisa. Tinha acabado de terminar uma amizade com alguém que passou de um colega de classe divertido e agradável para um mal-humorado e realmente tóxico amigo. Na época, pensei que sabia melhor do que meus amigos mais próximos que me alertaram sobre essa pessoa. Descartei todos os alertas e aceitei o convite para me tornar como Tom e Jerry, mas logo percebi que estava em uma amizade ruim que estava me esgotando emocionalmente. Depois de terminar a amizade, eu fiquei surpreso ao me pegar me criticando por não ter me conhecido melhor e feito escolhas melhores em minhas amizades. Eu me sentia perdido e sozinho, tentando resolver as coisas sozinho, até que um dia vi uma Bíblia de bolso no criado mudo da minha mãe. Gosto muito da resposta em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que adverte: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede tudo o que você faz. Ao reler esse versículo e outros semelhantes, senti uma sensação de conforto e paz ao perceber que Deus se preocupa com o meu bem-estar emocional. Veja, Deus quer que guardemos nossos corações porque isso afeta tudo o que fazemos. Afeta como tratamos os outros, como nos percebemos e como abordamos a vida no geral. Na verdade, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a Bíblia diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Este versículo nos lembra que nosso coração pode nos desviar se não formos cuidadosos. É por isso que é importante guardar nossos corações e nos cercar de pessoas que nos elevem e nos encorajem em nossa caminhada com Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, lembre-se de que vocês são filhos de Deus e que Deus se importa com o seu bem-estar emocional. Se você se encontra em uma amizade ou um relacionamento ruim, não tenha medo de se afastar e guardar o seu coração. Busque a orientação de Deus e cerque-se de pessoas que irão encorajá-lo em sua caminhada com Cristo. E lembre-se sempre, você é um filho de Deus. Você é amado e querido pelo Deus Altíssimo que o criou com um propósito. Portanto, guarde seu coração e ande no caminho que Deus colocou diante de você. Escolher os amigos certos não é ser mau ou hostil. Trata-se de guardar seu coração e seguir a vontade de Deus. Trata-se de cercar-se com pessoas que irão encorajá-lo e elevá-lo em vez de derrubá-lo. Em livro 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 33, diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está lutando com uma amizade tóxica ou se sentindo esgotado emocionalmente, lembre-se que você é filho de Deus e Ele se preocupa com seu bem-estar. Reserve um tempo para avaliar as pessoas em sua vida e certifique-se de que elas estejam alinhadas com seus valores e crenças.
Como a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe a palavra de Deus renovar a sua mente e guiá-lo para relacionamentos saudáveis e edificantes. Como filhos de Deus, é essencial que sejamos diligentes sobre quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo. Então, quem são as pessoas ruins das quais precisamos estar atentos? São aquelas que vivem moralmente erradas, ativamente más, perversas ou injustas. Essas são os tipos de pessoas que precisamos ter cuidado ao deixar entrar em nossas vidas, pois podem nos levar para o caminho errado. Mas e os amigos leais? Provérbios capítulo 17, versículo 17, nos diz que em todo o tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Um amigo leal é alguém confiável em suas palavras e ações. São eles que vão nos encorajar até a linha de chegada e ter nossos melhores interesses em mente. Um amigo leal nem sempre vai concordar conosco, mas eles estarão dispostos a ter aquelas conversas difíceis conosco quando ninguém mais teria. Eles não têm medo de nos dizer o que precisamos ouvir, mesmo que não seja o que queremos ouvir. Eles ficarão ao nosso lado, mesmo quando as coisas ficarem difíceis e estivermos passando por momentos ruins. Portanto, como filhos de Deus, é essencial nos aproximarmos de pessoas que compartilham nossos valores e crenças. Precisamos ter cuidado com quem deixamos entrar em nosso círculo íntimo e ter certeza de que são eles que vão nos levantar e nos ajudar a crescer. Lembre-se de que somos filhos de Deus e devemos nos esforçar para nos cercar de pessoas que nos ajudarão a cumprir nosso propósito e ter uma vida melhor. Se você quer manter amigos leais, você também tem que ser leal. Uma via de mão dupla. E assim como em nossos relacionamentos pessoais, nossa fé e salvação requer lealdade e cuidado. Agora, todos sabemos que devemos compartilhar o amor de Deus com os incrédulos. Isso é fato. Mas e sobre seguir seus conselhos ou orientações? A Bíblia deixa claro que isso não é aconselhável. Andar sob o conselho dos ímpios pode colocar nossa fé e salvação em risco. Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Precisamos ter cuidado com quem estamos andando, em que caminho estamos pisando e onde estamos sentados. Quando me tornei cristão, lutei para encontrar meu propósito. Eu não sabia o que deveria fazer, e isso me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Mas então percebi que estava buscando a aprovação do homem. E aí que está o problema. Não podemos buscar a aprovação do mundo e esperar encontrar nosso verdadeiro propósito em Cristo. Em vez disso, precisamos buscar sua orientação e andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham o objetivo comum de combater o bom combate da fé. É preciso atenção às pessoas com as quais nos cercamos e garantir que elas nos levantem em vez de derrubar. Será que as pessoas ao nosso redor estão nos encorajando em momentos de fraqueza ou lançando dúvidas sobre nossa fé em nosso caminho? Então, amigos, vamos nos certificar de que estamos sendo leais a Deus e uns aos outros. Vamos andar de acordo com aqueles ao nosso redor que compartilham nossa fé e propósito. E vamos guardar e nutrir nossa salvação, que é o que temos de mais precioso. Como a Bíblia em Amós, capítulo 3, versículo 3, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Vamos concordar em andar com Deus e uns com os outros, e vamos ver aonde Ele vai nos levar nesta incrível jornada de fé. Como filhos de Deus, somos chamados a viver uma vida que agrada a Ele, e parte disso envolve escolher a companhia certa para manter. Precisamos de pessoas em nossas vidas que nos desafiem a orar mais, a estudar mais a palavra de Deus. É fácil ser enganado pela ideia de que precisamos passar tempo com pessoas que não andam com Deus para compartilhar o Evangelho com elas. Precisamos amar e ministrar aqueles que não conhecem Jesus, mas devemos ter cuidado para não cair sob sua influência. É essencial proteger nossa fé e salvação, nos cercando de pessoas que nos elevam e nos apontam para Cristo. Assim como as más companhias podem nos desviar do caminho, as boas podem nos manter no caminho. Precisamos de amigos que nos afiam, nos desafiam e encorajam a crescer em nossa relação com Deus. Se você se deparar com pessoas que têm uma história de horror semelhante envolvendo alguém, mas nenhuma delas se conhece, pode ser sinal de Deus dizendo para você evitar essa pessoa. O pior tipo de pessoa geralmente ganha reputação por suas más ações, assim como todos sabiam quem era Paulo antes de ser salvo por Jesus. À medida que avançamos em nossas vidas, conheceremos pessoas diferentes ao longo do caminho.
Algumas serão fáceis de conviver, enquanto outras podem representar um desafio à nossa fé. É importante lembrar que somos chamados para pregar o Evangelho, mas também devemos fazê-lo com cautela. Veja bem, nem todos que encontramos terão os mesmos valores e crenças que nós. Alguns podem até ter um relatório ruim de muitas pessoas, e se não houver evidência de mudança, como a que vimos com Paulo, então é um bom sinal de que Deus quer que evitemos essa pessoa. Mas não me entenda mal, ainda devemos pregar o Evangelho a todos, mesmo aqueles que representam um desafio. Mas devemos fazer isso com amor e cuidado com nossa própria fé e salvação. Precisamos proteger nossa fé o tempo todo para que nós mesmos não nos desanimemos. E não esqueçamos as palavras de Jesus Cristo, que nos amou assim como somos. Ele nos mostrou bondade, misericórdia e compaixão e nos deu os mandamentos de amar a nosso próximo como amamos a nós mesmos. O perdão também é uma grande parte de nossa fé e devemos nos esforçar para perdoar rapidamente e imitar Jesus Cristo. Amargura e falta de perdão são emoções inseparáveis, por isso é importante aprender a perdoar e deixar isso para trás. Se não perdoarmos os pecados dos outros, nosso Pai não perdoará nossos pecados. Devemos ser pessoas cheias do amor de Deus em nossos corações e acabar com discussões e divisões. Você já pegou alguém mentindo de uma forma que você nunca poderia ter imaginado? Nesse caso, pode ser sinal que Deus está alertando você para evitar essa pessoa. Claro, devemos sempre dar a alguém o benefício da dúvida se ela confessar seu erro, mas é muito pior quando alguém planeja nunca contar a verdade e você acaba descobrindo. Lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes Ele expõe as mentiras de alguém para nós de forma que nunca poderíamos ter planejado. É importante orar por discernimento e confiar no plano de Deus para nossas vidas. Portanto, sejamos pessoas de discernimento e encorajemos uns aos outros na fé. Lembre-se, as armas serão formadas contra nós, mas elas não prosperarão. Somos filhos de Deus e nada pode mudar isso. Você já ficou preso em uma situação que ninguém poderia entender? Ou você já esteve em uma estrada difícil que parece não ter fim? Há momentos em nossas vidas em que somos confrontados com provações que são difíceis demais para serem ditas em voz alta. Os problemas se acumulam até você sentir que está se afogando. Só de pensar nisso você fica sem fôlego. Você pensaria que ninguém consegue entender por que é uma teia de seus próprios erros ou decisões erradas. É muito complicado, então você acha que vai poupar problemas a todos se enfrentar a luta sozinho. Sabe por que muitas pessoas simplesmente desistem da vida? É porque elas decidiram que não tem mais jeito para suas vidas. Elas se convenceram de que ficaram sem chances e declararam que o jogo havia chegado ao fim, quando nem mesmo pensaram que foi Deus quem as criou. Essas pessoas são as que abraçaram a ideia de ficarem sozinhas. Se elas se importassem com algo diferente de si mesmas, não conseguiriam desistir. Desistir equivale a decepcionar seus entes queridos, pois eles dedicaram tempo para acreditar e apoiar você. Certamente é perturbador para quem ficou ao seu lado ver você aceitar a derrota assim. Já ouviu o ditado que diz que algumas batalhas você deve travá-las sozinho? Isso é verdade, mas apenas até certo ponto. Em tempos de dificuldade, tentamos ao máximo não envolver outras pessoas. É nossa consideração que nos conquista quando decidimos lutar sozinhos e depois contar a vitória. No entanto, existe uma linha tênue entre o altruísmo e orgulho. Temos uma imagem a proteger, uma versão forte e capaz de nós mesmos. Optamos por enfrentar uma batalha sozinhos para provar nosso poder. Afinal, para muitos, uma história de realização agrada mais aos ouvidos que uma história de fraqueza. Eis que o plano de ficar sozinho não funciona. Nós somos projetados para o companheirismo. Mesmo criaturas tão pequenas como as formigas não podem ficar sozinhas. Quando uma formiga fica isolada de sua colônia, ela morre de solidão. As formigas não sabem como se comportar quando estão sozinhas. Elas não conseguem comer ou descansar, isto é, apoiado por pesquisas científicas. A conclusão disso é que muitas vezes pensamos que deveríamos ficar sozinhos. Mas Deus não nos colocou neste mundo por esse motivo. Somos pecadores vulneráveis e frágeis, mas amados por Ele de qualquer maneira. Se Deus apresentou sua sabedoria para que as formigas não fiquem sozinhas, por que você pensaria que Ele nos quer, sua obra-prima, sem companhia? Eu sei que é tão difícil de acreditar. Às vezes parece que ninguém se importa.
Temos nossas próprias vidas, alegrias e fardos. Ninguém realmente vê você ou os sacrifícios e a dor que você suportou apenas para chegar onde está agora. Ninguém aprecia seu esforço para se recuperar continuamente. Você sabe por que você se sente assim? É porque você está olhando para o lado errado. Nosso Pai está acima de nós. Ele vê, ouve e percebe tudo o que não podemos. Outras pessoas não conhecem você como Deus conhece. Ele conhece todos os seus interesses, medos e pensamentos. O amor dele por você é maior do que qualquer força imaginável. Como é dito em Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nossos sentidos são tão limitados em comparação com os dele. Então eu pergunto, por que você está buscando a validação de criaturas que não possuem a onisciência de Deus? No livro de Eclesiastes, a Bíblia nos conta a história de um homem sozinho, sem filho nem irmão. O seu trabalho não tinha fim, mas os seus olhos não estavam satisfeitos com a sua riqueza. Para quem estou trabalhando? Perguntou ele. E por que estou me privando de prazer? Isto também não tem sentido. É um negócio miserável. Por que você está lutando? Por quem você está lutando? A resposta constante é esta: suportamos provações para dar glória ao nosso Pai. Posso não saber a história completa por trás da sua adversidade neste momento, mas você já tentou compartilhar esse fardo com o Senhor? Ele diz em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Embora estudemos continuamente as Escrituras e as histórias sobre a lealdade de Deus, como cristãos, parecemos ter dificuldade em nos lembrar da sua lealdade. Achamos que Deus é tão poderoso que parece inferior a Ele estar envolvido em nossas vidas. Temos essa noção inconscientemente por causa das histórias que aprendemos na Bíblia. Muitas vezes são grandes e sérios problemas como lutar contra um gigante, dividir o mar e enfrentar leões. As parábolas que aprendemos a amar mostram tanto sobre a intervenção de Deus em situações extraordinárias que pensamos que o que estamos passando não é digno de sua atenção. Nossos problemas parecem tão pequenos quando comparamos as incríveis histórias da Bíblia. Pode ser uma questão de pagar o aluguel em dia, conseguir um novo emprego ou iniciar um negócio. Perguntamos como pode Deus estar envolvido em questões triviais como esta. A questão é que deveríamos nos concentrar exatamente no oposto. Se Deus permitiu que essas pessoas vencessem essas grandes batalhas, o que mais Ele pode fazer por nós nessas minúsculas dificuldades? Se Ele pode mover montanhas, sem dúvidas Ele pode te ajudar em qualquer coisa. Pode ser conflitos financeiros, físicos ou emocionais. Você é amado por Deus. Mas uma coisa que dificulta a busca por ajuda é que sentimos culpa de maneira abstrata. Nossa consciência pode sentir quando estamos em um relacionamento unilateral. Deus é sempre generoso com você em todos os aspectos. Mas com que frequência você retribui? Tendemos a sentir vergonha de pedir ajuda a Ele quando sabemos que não estamos retribuindo esse favor em toda a nossa capacidade. A boa notícia é que o Salmo 86, versículo 15, ele diz explicitamente: Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e gracioso, lento em irar-se, abundante em amor e fidelidade. Deus não ficará ressentido com você. Uma coisa da qual precisamos ter certeza é que Deus adora quando você o busca em momentos de angústia. Faça o seu melhor para glorificar o nome dele, e ele derramará sua glória sobre você para sempre. No livro dos Salmos há uma oração que segue estas linhas: Volte-se para mim e tenha misericórdia de mim, pois estou solitário e aflito. Alivie os problemas do meu coração e liberte-me da minha angústia. Tudo o que você precisa fazer é pedir e Ele proporcionará consolo ao seu coração ferido. Um pai não deixaria seu filho passar sozinho por uma estrada difícil. Ele não está aqui apenas para proporcionar conforto e consolo, mas também para realmente travar nossas batalhas conosco. No livro de Marcos havia uma mulher que sangrou profundamente durante 12 anos.
Ninguém conseguia explicar o problema e por isso ela foi isolada da sociedade por ser considerada impura. Ela estava sozinha o tempo todo. Ninguém queria interagir com ela. Quando Jesus chegou à cidade, ela tentou tocar o seu manto, na esperança de ser curada. Com apenas um toque, o sangramento parou e ela se sentiu livre do sofrimento. Quando Jesus percebeu algum movimento de poder vindo dele, perguntou à multidão quem o tocava. A mulher ajoelhou-se e contou tudo a Jesus, ao que ele respondeu: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e liberte do seu sofrimento. Imagine este cenário. Você está passando por uma situação dolorosa agora mesmo e de repente lhe é dada a oportunidade de ter uma conversa cara a cara com Deus. Você pode pedir qualquer coisa e Ele garante que será concedido. O que você pediria? Eu sei que podemos ter respostas semelhantes. Poderia ser mais ou menos assim: Senhor, por favor, acabe com esse sofrimento. Basicamente, você pede para superar as dificuldades em um piscar de olhos. Quando Davi falou com Deus, ele disse no Salmo 27, versículo 4: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Como a oração de Davi difere da nossa? Observe como a única coisa que Davi procurava era a presença do Senhor. Na vida, sabemos que a viagem é sempre mais significativa e memorável do que o destino. Por que então nos recusamos a caminhar com Deus em tempos difíceis? Ele merece ser o centro da nossa atenção e o tema da nossa adoração. Deus não agirá e nem te dará um atalho. Lembre-se de que nosso objetivo aqui é ser movido por Deus através de sua graça. Queremos ser dignos de seus instrumentos de amor. Ao enfrentar dificuldades, este objetivo permanece aplicável. Tudo faz parte do plano perfeito de Deus. Claro, Ele quer estar com você, mas como Ele fará isso se você busca apenas os resultados e não a sua companhia? Não queira Deus pelo que Ele pode fazer por você, mas sim porque Ele é o único que você precisa. Submeta-se a Ele e você sairá vitorioso desta batalha. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele lutará por você. O mínimo que você pode fazer é seguir esse caminho com Ele. Habite na presença amorosa de Deus e Ele irá te proteger com seu amor inabalável. Confie em mim. Deus te levará até a linha de chegada. Todas as coisas estão trabalhando juntas para o seu bem. Repita comigo esta passagem do Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você se sente sozinho. E neste exato momento, preciso que você se permita ser vulnerável aos olhos de Deus, pois Ele nunca permitirá que você ande sozinho por caminhos perigosos. Ele te livrará do mal. Semelhante ao que a mulher hemorrágica fez, puxe o manto de Jesus e lance sua fé nele. Ele irá te libertar de toda a sua dor, curar todas as suas feridas e suavizar todas as suas cicatrizes. Você precisa parar de aceitar todos os presentes das pessoas. Nem todo mundo é enviado por Deus, nem tem boas intenções para com você. Em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 e 7, a Bíblia nos adverte contra aceitar coisas de pessoas cujos corações não estão conosco, mesmo quando parece que estão. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu odeio dizer isso a você, mas nem todos em sua vida te querem bem, e nem todos em sua vida são enviados por Deus. Algumas pessoas são enviadas pelo diabo. Assim como os pensamentos de Deus a seu respeito são bons, os pensamentos do diabo a seu respeito são maus. Assim como Deus envia pessoas quando Ele quer te abençoar, quando o diabo quer te destruir, Ele também envia pessoas para a sua vida.
A diferença entre os enviados de Deus e os enviados do diabo é que os enviados de Deus se comprometem a te levantar, enquanto os enviados do diabo só querem te derrubar. Isso não é para fazer com que você suspeite de todos ao seu redor, mas como filhos de Deus, somos ordenados por Deus a estar sempre em guarda espiritual. É aqui que entra o poder do discernimento. Infelizmente, muitos cristãos não sabem o que é discernimento ou como ele funciona. Veja bem, todos os dias você conhecerá e interagirá com diferentes categorias de homens e mulheres. Alguns estão em seu local de trabalho, no seu bairro, na sua igreja, na escola ou em qualquer outro lugar onde você circula. Algumas pessoas você conhecerá por acaso, outras serão por contato direto. No entanto, você precisa perceber que existe uma atividade sobrenatural por trás de qualquer encontro que você faz com as pessoas que entram em sua vida. Ninguém entra na sua vida por engano. Ou é Deus quem os traz, ou é o diabo quem os coloca no seu caminho. Portanto, por meio do discernimento, o Espírito Santo ajuda você a se conectar com aqueles que têm um motivo certo a seu respeito e a ficar em guarda com aqueles cujas intenções não são puras. O poder do discernimento é um dom que todo filho de Deus precisa pedir e desenvolver em sua vida. A Bíblia nos pede para testar todos os espíritos, sem exceção. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Lembre-se de que os livros de João foram construídos em torno do amor e refletindo diligentemente a afeição de Cristo pelas pessoas ao nosso redor. No entanto, ele toma um momento para esclarecer as coisas. Não presuma que todos são legais porque sorriem para você ou te dão presentes. Não assuma que seus motivos estão corretos porque eles expressam bondade para com você. Uma das razões pelas quais dizemos às crianças para não aceitarem presentes de estranhos é porque elas podem ser atraídas e qualquer coisa pode acontecer com elas. No entanto, este aviso deve ser seguido por todos os cristãos verdadeiros para o nosso próprio bem. O fato de um homem ou uma mulher sorrir para você não significa que ele ou ela deseja o seu bem. Às vezes você precisa saber por que a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso e perverso. Deus não errou ao dizer isso. Ele sabia o que estava dizendo em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Deixa eu te dar um exemplo. Quando você confia em Deus e trabalha duro em seu local de trabalho, Deus te favorece aos olhos dos seus empregadores e você será promovido. Às vezes, a promoção de Deus pode vir na forma de você deixar aquela empresa, seja para iniciar seu próprio negócio de sucesso ou ingressar em uma empresa melhor. No entanto, entre seus colegas haverá alguns que invejarão seu progresso. Alguns podem até sentir que mereciam a promoção mais do que você. Alguns podem sentir que você vai começar a agir de forma mandona sobre eles quando você foi recentemente promovido. Vocês dois podem almoçar juntos, sair de vez em quando, trocar favores e assim por diante. No entanto, você deve confiar em Deus para te ajudar a discernir e te proteger de qualquer mal que essa pessoa possa desenvolver contra você. Por que isso é um problema? Judas Iscariotes é um exemplo perfeito de como uma pessoa pode abrir seu coração para o diabo ocupar e forçá-la a fazer algo que nunca imaginou que faria. Lembre-se que depois de trair Jesus, Judas voltou para os fariseus com remorso. Ele tentou devolver o dinheiro que lhe pagaram para trair Jesus, mas eles se recusaram a aceitar. Ele jogou o dinheiro e saiu para se enforcar. Eu sei que alguém deveria trair Jesus para cumprir a profecia. No entanto, não havia nenhum nome nessa profecia. Poderia ter sido qualquer um. Judas se tornou o candidato certo porque abriu seu coração para o diabo. Por isso a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Vejamos o que diz Lucas, capítulo 22, versículos 2 ao 6. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro.
Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Eles não conseguiram encontrar uma maneira de chegar a Jesus. Então o que eles fizeram? Esperaram por uma oportunidade e a obtiveram quando alguém do círculo íntimo de Jesus se colocou à disposição. Assim como com Judas, você nem sempre pode dizer por que as pessoas podem não desejar o seu bem. Você não precisa ter a resposta para essa pergunta. Você também não precisa ofender ninguém para que eles se submetam ao diabo como ferramentas contra você. O que você precisa fazer é andar em amor, mas estar sempre alerta. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma das maneiras pelas quais Satanás pode prejudicar sua vida é por meio de presentes. Eu sei que todo mundo adora um presente, principalmente quando ele vem de alguém que você respeita e que atende a um desejo em sua vida. No entanto, você deve olhar além de suas emoções e andar no espírito. De onde vem esse presente? É de um lugar de amor ou há uma corda amarrada para tirar mais de mim? Você já viu como os pecadores usam isca e anzóis para atrair peixes para fora d'água? Sem a isca, o peixe não chega nem perto do anzol. No entanto, a isca cobre o anzol e impede que o peixe veja a pequena corda e o metal afiado atrás da isca doce. Quando o peixe chega perto e come, é o fim. Alguns presentes que entrarão em sua vida podem parecer legais, mas muitos deles são iscas. Meu pastor costumava nos dizer: você não pode comer as iguarias de alguém e depois recusar um pedido vindo dele. Alguns indivíduos inocentes se tornaram cúmplices de crimes que nunca cometeram simplesmente porque aceitaram um presente de um criminoso que não deveriam. Alguns jovens se sujeitaram a um relacionamento abusivo porque seus agressores os atraíram com bons presentes que, sem eles saberem, eram iscas do diabo. Eu determino que você, que está ouvindo esta palavra, não será vítima das iscas do diabo em nome de Jesus. Agora, como você pode identificar e ficar em guarda contra os presentes enviados pelo diabo? Caminhe no amor deve estabelecer isso primeiro. Veja, estar sempre em guarda não significa que você não deva andar em amor pelos outros. O fato de você não poder ou não aceitar as coisas de qualquer um não significa que você pare de amá-los. Nosso mandamento de Deus é amar nosso próximo e mostrar bondade até mesmo para aqueles que nos machucam. No entanto, outro benefício do amor e da bondade é que isso mantém sua consciência limpa, mas ele se torna uma arma que Deus usa para intervir e lutar por você. O livro de Provérbios, capítulo 25, nos versículos 21 e 22 diz: Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Esse é o poder do amor sendo usado por Deus para atormentar e afastar de você qualquer pessoa com más intenções. Seu maior benefício é que mantém sua consciência limpa de qualquer forma de acusação do diabo. Sendo assim, quando você for orar sobre uma oposição, Deus não verá ganância em seu coração, mas amor genuíno. Ore consistentemente. A oração é a casa de força do cristão. Dizem que um cristão que ora é um cristão poderoso, e um cristão que não ora é um cristão sem força. Lembra que eu falei sobre o espírito do discernimento? É mais provável que cresça em sensibilidade espiritual quando você é um cristão que ora, do que quando é alguém que não ora. Você não pode continuar dormindo e comendo enquanto seu espírito está ficando magro e depois esperar que ele seja sensível aos perigos ao seu redor. Você precisa se fortalecer por meio da oração e do jejum. Deixe Deus ver você andando em amor e declarando sua dependência dele por meio de sua oração. Isso o atrairá para a sua situação e evitará que você caia na armadilha do maligno contra você. Quando você deixa Deus lutar por você, ele expõe as más intenções daqueles ao seu redor e também evita que você caia nas mãos deles. Desenvolva autocontrole. Saiba quando e como dizer não.
Pare de dizer sim para tudo e para todos. Ao testar todos os espíritos, aprenda a se afastar das coisas gratuitas e da ganância. Sim, presentes são ótimos, mas se não conseguir controlar seus desejos por eles, você se tornará presa do diabo. O autocontrole é um dos frutos do espírito. Se você aprender a confiar em Deus para atender às suas necessidades, em vez de olhar para as pessoas, é menos provável que seja vítima dos presentes do inimigo. Essas 3 chaves te ajudarão a desenvolver um lugar mais seguro para si mesmo na vida. Aprenda a apreciar as pequenas coisas ao seu redor como presentes de seu Pai Celestial, enquanto continua confiando nele e agradecendo antecipadamente pelas bênçãos que ainda virão. Eu oro para que esta mensagem tenha abençoado você hoje. Você se sente preso a um pecado repetitivo ou a uma tentação da qual é difícil se livrar? Você sente que já tentou de tudo, mas ainda não obteve o resultado e agora se sente sem esperança? Deus está enviando esta mensagem a você hoje por meio do seu conselho divino. Esta é uma mensagem séria sobre você. Não ignore este aviso de Deus. Muitos cristãos se encontram presos a pecados e tentações recorrentes nas suas vidas em todo o mundo, e na verdade muitos tentaram tudo o que podiam, mas não sabem mais o que fazer. É muito importante que você receba esta mensagem hoje. O diabo quer destruir você. Ele sabe que Cristo te redimiu e não tem mais poder para te segurar sem o seu consentimento. Então ele usa uma de suas estratégias mais antigas para fazer você se colocar novamente debaixo do controle dele. A Bíblia nos diz como funcionam as tentações. A tentação em si não é pecado. Quando as tentações surgem em seu caminho, você ainda não cometeu nenhum pecado. Você só peca depois de ceder às tentações. É o que diz Tiago, no capítulo 1, versículos 13 ao 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tentações são coisas ou situações que o diabo envia para nossas vidas para nos fazer pecar ou nos rebelar contra Deus. Essas coisas geralmente não são pecaminosas em si mesmas, mas são coisas que Deus pode não querer que tenhamos naquele momento. Muitas vezes Deus não quer que você tenha as coisas que deseja. Isso não é porque Ele não te ama, mas porque você pode não precisar delas em sua vida naquele momento ou porque teriam um efeito negativo sobre você. Por exemplo, o dinheiro em si não é uma coisa ruim. Sem dinheiro não podemos fazer muitas coisas. Na verdade, a Bíblia diz que o dinheiro é uma defesa, assim como a sabedoria. Muitas coisas em sua vida serão mais fáceis se você tiver dinheiro para realizá-las. Contudo, o problema do dinheiro é um apetite descontrolado por ele, que a Bíblia chama de amor ao dinheiro. Pessoas que amam demais o dinheiro irão transformá-lo em um Deus em suas vidas. Elas deixam com que ele as controle e permitirão que ele as volte contra qualquer um, até mesmo contra Deus. Muitas pessoas que antes amavam a Deus se voltam contra ele quando ganham muito dinheiro. E assim, Deus muitas vezes deseja primeiro nos ajudar a amadurecer antes de nos permitir adquirir uma certa quantidade de riqueza. Para alguém que não desenvolveu autocontrole, o diabo usará as oportunidades de ganhar mais dinheiro com uma armadilha ou uma tentação para levá-la a um estilo de vida destrutivo. Muitas pessoas recorrem a todo tipo de escolhas de vida pouco saudáveis simplesmente porque querem ganhar mais dinheiro. Elas roubam, trapaceiam, mentem, vendem seus corpos e até matam só para ter mais dinheiro. No entanto, Deus diz que se o obedecermos e o servirmos fielmente, Ele nos guiará e nos abençoará. Vemos isso em Jó, capítulo 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. As provações são diferentes das tentações, porque provações são enviadas e permitidas por Deus para provar a nossa fé, nos fortalecer e nos promover. A Bíblia nos mostra que quando as pessoas passaram por momentos difíceis e os superaram, elas foram promovidas.
As provações são eventos ou situações da vida que desafiam a nossa fé e nos colocam em situações difíceis para ver quão profundas são as raízes das nossas convicções. Por exemplo, José passou por provações com o ódio dos irmãos, pela tentação da esposa de Potifar, pela prisão e pela decepção de ter sido abandonado por muito tempo pelo servo real. O diabo pode te tentar enquanto você passa por suas provações, para que ele aborte o que Deus quer fazer em sua vida. Porém, quando Deus nos permite passar por provações, ele nos fortalece para superá-las. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Por outro lado, você deve orar para que Deus te livre da tentação. Nosso Senhor Jesus disse que este deveria ser um de nossos pedidos quando oramos. Porque as tentações não vêm de Deus como as provações, elas não devem terminar em nosso bem, mas em vergonha e destruição, como lemos anteriormente no livro de Tiago. Meu amigo e minha amiga, Deus não quer que você termine em vergonha. As tentações são as armas que o diabo usa para fazer você ir atrás de coisas que não glorificarão a Deus em sua vida e que te deixarão vazio e cheio de arrependimento. O inimigo usa tentações para desperdiçar seu tempo, seus recursos e sua vida. Mas a Bíblia diz que todos os dons bons e perfeitos vêm do alto, do próprio Deus. Esses dons são reservados para aqueles que o amam e o servem. Você pode estar me ouvindo agora e pensando: o que devo fazer a respeito da minha situação? Esta mensagem tem como objetivo trazer para você a libertação, bem como te alertar para que você não se sinta confortável no pecado e na derrota. Uma vida de pecados repetitivos deixa você vazio, tira sua alegria, rouba sua confiança na salvação, desencoraja você de ter comunhão com Deus e, pelo poder da culpa, mantém você preso no ciclo. Se você não é filho de Deus, a única maneira de se libertar do ciclo de pecados repetitivos é primeiro entregar sua vida a Cristo. E então você poderá começar sua jornada para a verdadeira recuperação do poder do pecado. Como filho de Deus, a razão deste ciclo na sua vida não é porque você não foi liberto, mas porque você não recebeu a consciência espiritual da sua liberdade em Cristo. E é por isso que o diabo é chamado de ladrão. Ele se aproveita das coisas que você ainda não conhece e as usa para te escravizar, dizendo que você não as possui. Filho de Deus, você não pode ter fé naquilo que não conhece. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que através da descoberta da verdade, você tem a base para o crescimento da fé, uma razão para se apegar a Deus e uma plataforma para se posicionar contra o ataque do diabo. Por exemplo, muitos cristãos vão de uma oração a outra buscando libertação. Eles acreditam que ainda tem um demônio, mas a verdade é que se você já nasceu de novo e se tornou filho de Deus, os demônios não podem mais habitar em você, pois o Espírito de Deus passa a viver na sua vida. O diabo até pode te manipular se você permitir ou ignorar a palavra de Deus, mas ele não pode te possuir completamente. Quando o Filho de Deus se depara com tentações e pecados repetitivos, ele corre o risco de cair fora da fé, se voltar contra Deus e voltar para o mundo. O perigo disso é que tal pessoa pode acabar no inferno se não se arrepender e voltar para Deus. Sua restauração completa está em Cristo, meu amigo e minha amiga, não em qualquer coisa que o mundo possa oferecer, mas em saber e acreditar que Cristo te redimiu e te libertou de uma vez por todas das garras do diabo. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 39, versículo 28, Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os fiz ir para o cativeiro entre as nações e os tornei a ajuntar para voltarem à sua terra, e que lá não deixarei a nenhum deles. Deus diz que quando salvou o seu povo, ele não deixou ninguém no cativeiro. Esse versículo também representa o que Jesus fez. Veja Colossenses capítulo 2, versículos 13 ao 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz e disse, "Está consumado", ele completou sua função. Ele estava anunciando que havia lidado com tudo: pecado, doença, carência e morte. Estas são as manifestações da maldição que veio quando a humanidade caiu em desgraça. Portanto, a razão pela qual você ainda está tendo dificuldades é porque o seu espírito ainda não recebeu a luz desta verdade. Você precisa saber e crer que Deus não te chamou para o julgamento, mas para a sua misericórdia. Você não é um escravo buscando ser livre. Em vez disso, você está livre e andando na gloriosa liberdade da sua salvação. Não continue a se entregar como escravo do inimigo. Deixe a palavra de Deus renovar sua mente e mudar a forma como você vê a vida. Deixe a palavra de Deus dar vida à sua fé. Tome sua posição pela santidade, especialmente nestes últimos dias, onde o pecado se tornou a norma e o que é errado é tomado como certo. Se você tem praticado uma vida de pecado, esta mensagem é para você. A palavra de Deus diz que, embora Cristo tenha nos redimido, o salário do pecado é a morte. O pecado sempre produzirá a morte, matando você pouco a pouco. Você deve sempre recorrer ao Senhor para quebrar o domínio que Ele exerce sobre você. Em Cristo, você não é um pecador. Não é da sua natureza viver no pecado e desfrutar dele. Pelo contrário, você é um filho santo de Deus. Portanto, se comprometa a exercer a sua justiça em Cristo. Confie no Espírito Santo para te ensinar e te guiar. Peça a Ele que te dê forças para resistir às tentações do diabo. Essas tentações são um ataque à sua fé para te destruir, mas não terão sucesso no poderoso nome de Jesus. Deixe que essas palavras criem raízes em seu coração e acerte seus caminhos com seu Pai Celestial.